Bom dia, meus amores, meus queridos amigos. Estou aqui novamente nesta manhã no Pétalas do Espiritismo, esperando você para mais esse estudo diário. Que bom ter sempre a sua companhia todas as manhãs. Eu fico muito feliz e espero que você também. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar a questão 362 do Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda sobre as faculdades morais e intelectuais, no capítulo 7 da segunda parte do livro. Nessa questão, Kardec pergunta: qual o caráter dos indivíduos nos quais se encarnam espíritos travessos e levianos? Resposta: de estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Aqui, queridos amigos, vale a pena nós lembrarmos sobre a escala espírita. Quando nós estudamos a questão 100 e as subsequentes, nós tivemos a oportunidade de estudar sobre os vários tipos, digamos assim, de graus evolutivos dos espíritos, onde nós estudamos que existem 3 graus, que é o terceiro grau, que na realidade são os espíritos imperfeitos, o segundo, os espíritos bons, e o primeiro, que são os espíritos puros. E dentro da classe, dentro da ordem de espíritos imperfeitos, na verdade, nós percebemos que existem 5 classes. E uma dessas classes é a de espíritos levianos, que naquelas perguntas, a espiritualidade nos mostra. Então, que os espíritos travessos e levianos, eles não são espíritos essencialmente, digamos assim, malévolos. Não são aqueles espíritos que gostam de fazer o mal, gostam de ver o sofrimento e a maldade. São espíritos, digamos assim, mais brincalhões, mais travessos. Na realidade, eles têm mais essa característica de brincar do que realmente de serem cruéis e maldosos, como os espíritos realmente imperfeitos, tá? Digamos assim, que estão ali na base da ordem de espíritos impuros, da ordem de espíritos imperfeitos. E é exatamente por isso que ele diz: o caráter desses espíritos onde encarnam os levianos e os travessos são essas características, espertalhões, algumas vezes malfazejos, quer dizer, algumas vezes eles gostam de ver o outro não se dar muito bem. Às vezes são mais irônicos, eles têm esse tom, mas eles não são essencialmente malévolos, ok? E é exatamente sobre os espíritos levianos, sobre esse destaque, que Miramês vai conversar conosco, nos lembrando que as classes dos espíritos são em grande variedade e podemos observá-las pelo comportamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Os espíritos levianos, nos diz Miramês, nem sempre são maus espíritos que se aproximam dos homens inspirando a maldade, o ódio e a vingança. Eles são mais brincalhões, iguais aos muitos que se pode ver dentre os encarnados. Eles têm uma grande sutileza em usar o humorismo, introduzindo nas brincadeiras assuntos de gozação, sem, contudo, avaliar o tempo que gastam em coisas fúteis, mormente quando se encontram muitos deles juntos. Alguns são viciados contumazes. É uma classe de espíritos muito grande e eles não toleram os espíritos sérios. Acham que são fanáticos somente porque resguardam os pensamentos das leviandades, que podem levar o desapreço às coisas nobres. São realmente maliciosos, instigam as intrigas e sempre desejam fugir quando veem a coisa tomar outro rumo, que por vezes não era a sua intenção. Vejam bem, então, que, embora eles não sejam essencialmente maus, como os espíritos impuros, que são os primeiros, digamos assim, os menos evoluídos nessa escala espírita, eles também não são espíritos evoluídos, porque perdem, digamos assim, o tempo com leviandades, com brincadeiras, são maliciosos, gostam em algum momento de instigar intrigas. Por isso que a espiritualidade nos diz que algumas vezes eles são malfazejos, gostam de ver o circo pegar fogo. Então isso nos mostra realmente a intenção ainda pequena
desses irmãos. E nós temos condições realmente de perceber quantas pessoas não perdem o seu tempo em brincadeiras, em coisas menos construtivas, embora não sejam pessoas ruins, tá bom? Então ele diz, aqueles que se encontram nessa faixa de espíritos levianos devem procurar companhias melhores e vigiar seus pensamentos, para que não venham a atrair espíritos igualmente levianos. O semelhante sempre se encontra por lei com seus iguais, que é a lei de atração. Há diversos meios que podemos usar para trilharmos o caminho do aprendizado de Jesus. Procuremos obliterar as conversações que não condizem com o equilíbrio do Evangelho, mesmo que venhamos a sentir alguma rejeição íntima. Dizendo então que nós devemos nos esforçar para esquecer realmente essas conversações que não levam, que não constroem, que não agregam. Muitas vezes, na realidade, gastamos tanta energia em coisas que para o espírito não têm utilidade alguma. E Miramês continua, ela é o sinal de que existe algo de leviandade dentro de nós. Se nós ainda nos comprazemos com esse tipo de conversação pouco construtiva, mostra que ainda temos muito de espíritos levianos. Isso é bom nós refletirmos e ponderarmos sobre isso, para que nós possamos ter a ideia exata de que condição, em que classe evolutiva nós estamos, para que possamos buscar o crescimento constante. Observemos todos os dias os nossos pensamentos, o que eles procuram dentro da sua dinâmica de formar ideias, e ajudemo-nos na modificação sem violência, porque a violência, mesmo no combate ao mal, não é forma inteligente. Nos dizendo que tudo tem seu tempo e sua hora. Vamos nos esforçar sempre para nos melhorarmos, mas sem agressão a nós e ao outro. A leviandade desmerece os acertos da vida no que se refere à vida reta e desvaloriza o próprio homem ante a sociedade a que pertence. Alguns podem até achar interessante o seu humorismo picante, mas esses mesmos não lhe depositarão maior confiança, por lhe conhecerem as atitudes levianas que podem derivar dos seus gracejos. No mundo, estamos entre um grande número de espíritos levianos, mesmo na classe chamada alta, e é por isso que a própria política se encontra em decadência. Já falamos a Lures que enquanto os homens não colocarem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como carta magna na direção de todas as nações do mundo, os caminhos da humanidade se encontrarão cheios de perigos, sem darem aos mesmos homens estabilidade de vida e segurança de viver. Só não conhece quem não quer. Na terra já se encontram todas as diretrizes para o autoaperfeiçoamento das criaturas que desejam melhorar. As enfermidades que pululam na terra e que fazem sofrer a humanidade levam à busca da melhoria espiritual. Quando a humanidade passar para um grau mais elevado na escala dos mundos habitados, as enfermidades irão desaparecendo do planeta e ele irá se tornando um mundo semelhante a um paraíso, onde o amor será o ar que se respira, a fé, a água que se bebe e a fraternidade, o alimento que se ingere. Que coisa bonita nós estarmos lendo isso. Não que nós já não tenhamos essa ideia, mas é importante nós estarmos a todo momento renovando essas esperanças, ouvindo. É como se nós estivéssemos a todo momento fortalecendo o nosso espírito, buscando esperança, buscando confiança, buscando realmente aquele alimento que vai nos dando forças para continuar buscando as nossas melhoras, na certeza de que o amanhã será feliz, será de alegria, será de amor, será de paz. E essa certeza, sem dúvida nenhuma, traz muitas vezes aquela perseverança que nós precisamos para não desistir diante das dificuldades que a vida nos impõe. Então, quanto mais nós lermos, mais fortalecidos nós estaremos e mais a nossa fé e confiança também se fortalecem. E ele finaliza dizendo assim, o espírito Miramês: mas, para tanto, é preciso trabalhar dentro de si diariamente, para que o diamante que Deus depositou no coração seja lapidado pelo esforço próprio.
fazendo-se brilhante na eternidade da vida. Abolir a leviandade da vida é entender o chamado do Cristo em direção ao céu, na intimidade da alma. Meus amigos queridos, é isso que nós precisamos, pouco a pouco, fazer. Irmos abolindo a leviandade da vida, realmente o gasto de energia com coisas que não nos elevam espiritualmente. Realmente, vamos então refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre aquilo que nós fazemos do nosso dia, da nossa vida, do nosso precioso tempo. Será que eu gasto meu tempo com gracejos, com realmente atitudes de uma certa ironia, em algum momento malfazeja, com intriga, com malícia? Ou eu gasto meu tempo de forma construtiva, procurando fazer e agir em benefício do meu crescimento espiritual e também daqueles que ao meu lado estiverem, do meu próximo, da humanidade? Como é que eu gasto o meu tempo e as minhas energias preciosas concedida por Deus? Então, através dessas reflexões, nós vamos pouco a pouco tendo condições de corrigir aquilo que precisa ser corrigido e de ampliar as atitudes benéficas que nós já temos, porque nós já temos alguma coisa, nós não somos eternamente, inteiramente ruins, mas precisamos refletir sobre isso, para que não sejamos espíritos levianos, seja na matéria, seja no plano espiritual. Certo, meus queridos amigos? Nosso estudo vai finalizando por aqui. Amanhã eu espero você mais uma vez no Pétalas do Espiritismo para continuarmos estudando o Livro dos Espíritos. Espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado um pouquinho de valor ao seu conhecimento. Desejo um dia muito feliz de amor e de paz para você. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.